A paz do Senhor, meus queridos e amados adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual do conjunto Resplandecer do bairro Mapim. Nós temos como pastor responsável pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical evangelista Valmir e presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês sobre um tema sobre a música secular. Vamos conversar a respeito, é uma pergunta que é o tema da nossa lição aqui, tá ok? O texto está em 2 Timóteo capítulo 2 e verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça e a fé, o amor e a paz aos que com o coração puro invocam ao Senhor. E nós vamos discutir aqui um assunto rapidamente, adolescente, sobre a música define a culturalmente, que é o tópico número 1. E o tópico número 2, a música para todos os gostos. E o número 3, a música brasileira. E o número 4, deve ouvir essas músicas? É uma pergunta. Muito bem. Quando olhamos para o aspecto sobre a música singular, posso ou não posso ouvir? Muito bem. Nós olhamos aqui que no mundo ocidental a música secular ela começou a desenvolver no fim da Idade Média, por consequente o enfraquecimento do poder da Igreja católica, que outrora influenciava ou despertava do sistema medieval da música. A música secular da Idade Média ela envolvia-se canções e temas amorosos, satíricas e dramáticos, ou seja, repercussões, harpas de sopros, era o início da sua história. Os instrumentos mais usados por serem fáceis de carregar, ou seja, por esses viajantes. As técnicas dos instrumentos eram geralmente ensinadas via tradição oral. As letras eram na época a grande destaque da música secular, já que as letras eram feitas com pessoas comuns pudessem cantar juntas. Nas definições atuais que colaboram para de uma ação da história da música, o termo música secular refere-se a qualquer tipo de composição musical que não tenha a ver com o religioso, ou seja, as que são voltadas para a religião recebe a categoria de música gospel. O termo gospel vem do seu significado do inglês, que é evangelho. Portanto, refere-se tanto às composições, ou seja, como protestantes. Muito bem. Podemos ouvir a música secular? Antes de afirmar se o cristão pode, o adolescente pode ou não ouvir, escutar a música secular, há 3 fatores que podemos considerar. Ou seja, primeiro, o propósito da música. Segundo, o estímulo da música. Terceiro, o conteúdo da música. Sabemos que a música ela foi criada por Deus e não pelo diabo. Mas isso não é uma boa desculpa para curtir música secular, tá ok? Adolescentes, ou seja, o sexo ele foi criado por Deus e não pelo diabo. Porém, isso não faz me justificar dialogar ou assistir filmes pornográficos. De hipótese nenhuma, não temos essa liberdade. Ou seja, é claro que Deus criou música e é óbvio que o diabo perverteu, e por isso vou procurar as coisas do jeito que foi criada por Deus e não a perversão. Há uma diferença muito grande o que foi criado e o que foi pervertido. Tá certo, adolescentes? O que a comunhão tem a luz com as trevas? É uma pergunta que eu faço para vocês, adolescentes. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 6 e verso 14. Há aqui um copo vazio, e se decido encher de água, no final ele estará cheio de limonada? É uma pergunta, entendeu? Então não, com certeza, né? O que a música secular promove? Uma outra pergunta. Se você enche a sua cabeça com as letras de música secular, me diga que não vai ter de defeito na sua vida?
Você acha que não vai ter? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus. E isso está em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Existe uma história de um menino que ia para a casa de seu coleguinha todo dia para poder brincar. Depois de um mês, a sua mãe perguntou: como está o seu amigo? Qual amigo? O menino respondeu. A mãe disse: aquele que você brinca todos os dias. Ele não é o meu amigo. Mas você brinca com ele todos os dias, como a me dizer que ele não é o seu amigo? Não, ele não é meu amigo. Eu só gosto dos seus brinquedos. Então deixe-me entender, a mãe disse. Você vai para casa do seu coleguinha todos os dias só para brincar com ele e com os seus brinquedos, mas não gosta dele, que foi a sua mãe que perguntou para ele, adolescentes. Ou seja, e mais sabe por quê? Ou seja, ele disse, mais sabe que mais tempo eu gasto com ele, mais posso me dar bem com ele. Entendeu? Então olha a conjectura da mente do menino. Então esse aí é um risco de curtir tempo com o diabo. Muitos de nós passamos bom tempo brincando com os brinquedos, mas não consideramos os nossos amigos. Será que não estamos aprendendo a tolerá-lo porque gostamos dos seus brinquedos? Eu não sei, adolescente, mais uma coisa eu digo para vocês: não curte tempo com seus inimigos, tá certo? Para ver quais são as prioridades de um adolescente, só tem que prestar atenção no que eles gastam seu dinheiro ou gastam seu tempo. Por quê? Porque é importante, adolescente, dizer que é só prestar atenção com quem eles brincam. Agora, nós podemos observar aqui que não vale a pena brincar com Satanás. Satanás, ele investe a sua vida e nós temos que vigiar para depois orar. Ou seja, vemos aqui um outro aspecto, aqui o propósito da música. O que é o propósito da música? A música apenas, ou seja, apenas para louvar, ou será que Deus criou a música para relaxar ou entretenimento? É uma pergunta, adolescente. O músico mais famoso da Bíblia foi o rei Davi. Tinha como propósito principal usar a música para poder adorar a Deus. Isso está em Salmo 4, verso 1. E no entanto, quando o rei Saul estava sendo atormentado por um espírito perverso, ele chamava o rei Davi para tocar a harpa e ele ficava calmo. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 14 ao 23. Os israelitas também usavam os instrumentos musicais para advertir contra o perigo, como está em Neemias, no capítulo 4, versículo 20. E para surpreender os inimigos, como está em Juízes, no capítulo 7, e do versículo de número 16 ao 22. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo instrui os cristãos para encorajar uns aos outros com música, falando entre vós com salmos e com louvor de adoração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Está em Efésios capítulo 5, versículo 16. No entanto, o propósito principal da música aparenta ser, a Bíblia ela considera um espaço para poder usar em outro propósito. E eu vejo aqui, adolescente, o estilo de música. A Bíblia em nenhum momento condena qualquer tipo de música. A Bíblia ela condena qualquer tipo de, e nem também qualquer tipo de instrumento. E nem qualquer tipo de instrumento musical, de corda, sopro. Apesar da Bíblia não mencionar tambores, especificamente ele mencionou um outro instrumento de repercussão, como está em Salmo de número 68, do verso 25, como está em Esdras, no capítulo 3, verso 10, e quais todas as formas de música moderna são variações, ou seja, são combinações de método de tipo de instrumentos musicais. Em casos, são vários diferentes índices e elevados. Ou seja, não há nenhuma base bíblica para declarar o estímulo ou o instinto ou o estilo particular de música que agrada a Deus. Desde que seja dentro da vontade de Deus, sim, é aceito. Mas o conteúdo da letra. Mas eu falei, estaria abordando sobre adolescentes, sobre 3 aspectos importantes. Já falei sobre 2 e agora quero falar sobre o conteúdo da letra. Já que nem o próprio
do estilo da música é o que determina se um cristão deve ou não usar a música singular, o conteúdo da letra deve ser levado em consideração. Veja que vamos falar aqui especificamente de música. Quando nós olhamos aqui, meus queridos, sobre alguns aspectos, nós vemos aqui o que devemos nos procurar na letra da música que escutamos. Ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, ou seja, isto para o conteúdo do nosso pensamento. Se estas são as coisas que devem ocupar a nossa mente, então com certeza essa deve ser as coisas que devemos ocupar nossas mentes de suas letras. Pode a letra de uma música completamente singular ser verdadeira, respeitada, justa e pura e amável, de boa fama e de louvor? É uma pergunta. Se a resposta é sim, então não há nada de errado mas escutar música singular, mas tem que ter a convicção se a letra ela tem a ver o conteúdo. É de adoração a Deus? Se não for de adoração a Deus, então não devemos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, música singular promove imoralidade, violência e contra ao mesmo tempo menosprezam a integridade e a moral das pessoas. Então, quando você vai ouvir alguma música singular, isto pode ser... Porque às vezes tem música singular, que às vezes a letra da música, ela edifica, mas tudo que não edifica tem que jogar fora. Se há alguma música que promove aquilo que Deus se opõe a Deus, então o cristão não deve usar esse tipo de música, tá certo, adolescentes? Então quero concluir aqui, adolescente, dizendo que já é um fato provável que qualquer que alguém deixa ocupar a sua mente mais cedo ou mais tarde pode determinar o seu comportamento. E este é um princípio, como é Filipenses 4:11, como Colossenses 3:2, e há pensamentos que agradam a Deus. E nós podemos observar, queridos, que nós temos que levar cativos aos pensamentos a obediência a Cristo. E se passar disso, nós podemos observar que os tipos de música mudando não podemos ouvir. É claro que o melhor tipo de música que devemos escutar é apreciar aquela que adora e glorifica a Deus. Há vários cristãos talentosos em quais todos os tipos de música declara-se ao louvor, não importa se é reggae, se é rap, ou se é qualquer outro tipo de canção ou gesto. Não importa, o que importa é que a letra que determina se essa música ela deve adorar a Deus ou não, tá? O importante é que a música ela tem que ser de louvor e adoração a Deus. Em primeiro passo, adolescentes. A realidade é o seguinte: Deus está levantando uma geração forte, ungida e separada. Uma força vem dele, o propósito vem dele, mas a decisão de ser separado do mundo é sua. Tá, adolescente? Você tem que decidir até que ponto você quer ir com ele. Não pode, ou seja, continuar a música singular porque vai destruir a sua vida espiritual. Mas pode ter garantia que não ajudará em nenhum pouco na sua vida espiritual. Não seja conformado com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2. Não vos prendais ao jungo desiguais, como os infiéis. Por quê? Por quê? Porque a sociedade tem a justiça com a justiça, o que comunhão tem as trevas com a luz, como está em 2 Coríntios capítulo 16 e versículo de número 14. Vamos curtir tempo com a pureza e perfeição e não com a imperversão. Somos separados santos e radicais para que nós possamos estar vendo resultados diante da presença de Deus. Vamos curtir a presença de Deus, vamos louvar a Deus, tá ok? Fico aqui por esta aula resumida das lições do juvenis, tá ok? Não envolve com as coisas do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas fica firme na presença de Deus. E assim Deus agradará a sua pessoa, tá ok? E na lição de número 4 nós vamos falar sobre louvor e adoração. É a mesma coisa? É uma pergunta. Então até a próxima lição, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.